Olá, vamos seguir aqui o nosso estudo de Mateus, livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Livro de Mateus, episódio 3. Arão gerou Aminadab. Aminadab a Naasson. Naasson a Salmão. Mateus 1, 4. Esse versículo, ele dá sequência à linhagem de Jesus. Ele avança em nomes menos conhecidos nossos, menos falados, mas não menos importantes. Eles aparecem também, estes nomes que Mateus nos traz, eles aparecem também no Antigo Testamento, especialmente no livro de Êxodo, Números e Ruth. Nós vamos entender os detalhes e a importância dessas citações que Mateus nos traz. Ele inicia dizendo que Arão gerou a Aminadab. Esse Arão não é o irmão de Moisés, também Arão, mas ele é um descendente de Esrom. Aminadab aparece em Êxodos como sogro de Arão, esse irmão de Moisés, e pai de Eliseba. Lá em Êxodos, vamos resgatar no Antigo Testamento, lá em Êxodo, aparece: tomou Arão por mulher Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Naasson. E ela lhe deu à luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Lá do Antigo Testamento, Êxodo 6:23. Vamos resgatar essa informação. Essa passagem ela nos mostra uma outra linha genealógica. Ela mostra uma linha genealógica diferente. Não é a que nós estamos falando aqui em Mateus. É importante para que você veja que as linhas genealógicas elas andam paralelas, mas não são as mesmas. Não é essa que nós estamos falando em Mateus. Esta aqui, que eu acabei de citar, é a linha sacerdotal. Ela é descendente de Levi e não é de Judá. A que queremos falar é a que aparece em Mateus nesse momento. É a que nos interessa, a linha de Judá, como nós vimos no episódio anterior. Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Naasson, ela se casa com Arão, irmão de Moisés, e os seus filhos eles se tornam sacerdotes. São então mesmos nomes aparecendo nas duas genealogias. Os mesmos nomes aparecem na linha familiar sacerdotal e na linha davídica. Isso não significa que essas são as mesmas pessoas, mas sim que havia repetição de nomes comuns nas tribos. Então a tribo de Judá adotava nomes parecidos, a tribo dos Levi adotava nomes parecidos também. E aí fica um pouco confuso, a gente acaba não tendo a precisão e que Mateus quer apontar exatamente para nós. Mas o Aminadab, citado aqui em Mateus, ele é da linha régia, de reis, não da sacerdotal. Ou seja, mais uma vez, nós vemos o cuidado de Deus com a genealogia do governo real, que vai ser assumida plenamente por Jesus. Então vamos voltar ao que disse Mateus. Aminadab a Naasson. Naasson é um nome especial. Ele foi um príncipe da tribo de Judá. Vamos resgatar de novo do Antigo Testamento. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. Isso está em Números 1:7. Esse versículo ele faz parte do momento onde Deus manda Moisés e Arão realizarem um recenseamento, fazer um censo, fazer um recenseamento de todos os homens de Israel capazes de servir no exército tribo por tribo. No verso 7, especificamente, nós temos a menção do representante da tribo de Judá para ajudar nesse censo. O verso 7 mostra quem é que a tribo de Judá coloca como o seu representante no recenseamento. Quem era? Era Naasson, filho de Aminadab. A tribo de Judá ela era uma das 12 tribos de Israel, descendentes direta de Judá, filho de Jacó com a Lia. A tribo de Judá, já nesse ponto da história, ela já era numerosa, ela era influente ali no acampamento israelita. De Judá viria mais tarde a linhagem real de Davi e finalmente o Messias, Jesus Cristo, como já falamos em Mateus 1, 2 e 3 no episódio anterior. Então, Naasson era o líder da tribo nomeada para representar Judá nesse censo. No Novo Testamento aparece
na genealogia de Cristo, agora em Mateus 1,4, que é o que nós estamos falando, estamos mostrando, aparece a importância da sua linhagem. Filho de Aminadab, Aminadab, ele é outro nome conhecido da genealogia bíblica, ele aparece em Êxodo, ele aparece em Ruth. Por meio de Aminadab e Naasson, nós vemos as conexões diretas da tribo de Judá com Jesus. Deus, ele é organizado, Deus, ele é intencional. Até um simples censo faz parte do plano divino, registrando nomes, registrando famílias com muito cuidado. A importância da linhagem de Cristo, né, esse verso, ele aparentemente, que Mateus traz para a gente em Mateus 1,4, aparentemente é uma passagem administrativa, mas na verdade ele é um elo da cadeia que conecta o nascimento do Salvador. Chamado para a liderança, né, Naasson, ele tinha a responsabilidade de representar toda a tribo de Judá diante de Moisés. Era uma função de confiança, era uma função de serviço. E aliás, ele foi também o primeiro a trazer a oferta do tabernáculo no deserto. Nós também resgatamos lá do Antigo Testamento. Aquele que apresentou a sua oferta no primeiro dia foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. Ofereceu ele a sua oferta. Não é isso que está em Números? Números 7:12? Pois é. Esse versículo, ele está inserido na cerimônia de dedicação ao altar. Naasson, da tribo de Judá, é o primeiro líder a oferecer a sua contribuição, o que simbolicamente destaca para a gente a importância que a tribo de Judá tinha entre as demais tribos. E é algo que ecoa nas promessas messiânicas, ligadas à linhagem, como lembramos também no episódio passado, Gênesis 49:10, essa passagem também nos lembra essa conexão. Mateus, ao incluí-lo, ele mostra que a linhagem de Jesus ela passa por líderes de Judá, homens que se colocaram à frente do povo, posição de liderança. Seguindo então o que disse Mateus, Naasson a Salmão. Salmão será pai de um dos homens mais nobres do Antigo Testamento. Ele será pai de Boaz, marido de Ruth. Mas antes disso, segundo a tradição, segundo a leitura de Josué, nós temos que, porém, Raabe, a prostituta, e a casa de seu pai e tudo quanto tinha poupado Josué. E habitou no meio de Israel até os dias de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué, enviados espias a Jericó. Isso vai estar em Josué 6:25. Esse versículo, ele confirma a inclusão de Raabe, uma mulher gentia, ex-prostituta, com a comunidade de Israel. Isso tem um profundo simbolismo quando nós observamos a sua presença na genealogia de Jesus. Logo à frente, em Mateus 1:5, mostrando a linhagem do Messias, ele inclui não apenas reis, não apenas patriarcas, mas também pessoas improváveis. Pessoas redimidas pela fé e pela ação corajosa. Nós lemos também em Crônicas que Salmão ele teria se casado com esta Raabe. Salmão se casou com Raabe, a mulher lá de Jericó que ajudou os espias hebreus. Do Antigo Testamento, nasceu a Salmão a Boaz. A Boaz, Obed. Obed, Jessé. Isso está em 1 Crônicas 2:11. Esse versículo ele também está inserido na lista genealógica da tribo de Judá. E ele confirma logo mais à frente os nomes presentes em Mateus 1, de 5-6, que nós vamos ver também aqui, validando essa linhagem que leva até Davi e posteriormente a Jesus. O nome de Jesus, ele carrega raízes de homens valentes, de líderes e também de mulheres improváveis. Deus, ele não escolhe as linhagens limpas. Ele limpa as linhagens e cumpre os seus planos nelas. Portanto, você que está me ouvindo, você pode ser o primeiro Naasson da sua casa, o que se levanta para obedecer mesmo estando no deserto. Se essa nossa conversa hoje teve sentido para você, curta, compartilhe e nos siga em nossos canais. Você é sempre muito bem-vindo aqui.
E saiba que enquanto eu estiver respirando, eu estarei aqui falando de Deus. E enquanto você estiver respirando, é porque Ele tem um propósito para você, Ele tem um propósito para a sua vida. Siga em paz e leia a Bíblia.